Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém que possa devorar, ou bramando como leão, buscando quem possa tragar. Verso 9: Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Preste atenção, a existência e a atividade do diabo não se harmonizam com a cosmovisão moderna. A existência de um ser invisível, de uma figura personificada como diabo, bem como suas atividades, não se harmonizam com a cosmovisão moderna. O homem moderno e atual, sofisticado, ele é cético quanto à existência do mundo dos espíritos. O diabo, em nosso tempo, se tornou uma figura distorcida. Se sabe muito pouco sobre o diabo. Há muita superstição envolvendo os conceitos da pessoa do diabo. As pessoas têm ideias equivocadas, místicas, supersticiosas e nada bíblicas a respeito do diabo. Outras são completamente ignorantes quanto ao assunto. Aliás, o que a igreja moderna não é ignorante? Qual assunto bíblico, ortodoxo, doutrinário, histórico, acadêmico, a igreja contemporânea não é ignorante? E por mais que seja desagradável o assunto de Satanás, nós devemos estudá-lo. Nós devemos estudá-lo. Oséias é enfático em dizer que uma das grandes causas da ruína do povo de Deus, e assim foi na igreja do Antigo Testamento, Israel, e na igreja do Novo Testamento, e até nos dias de hoje, a ignorância. Por incrível que pareça, talvez essa seja uma das maiores estratégias do diabo. Assim ele consegue impor a sua máquina maligna de governo através dos reinos, impérios e dinastias sobre um povo, sobre uma população incauta, inculta e ignorante. A ignorância, ela faz com que as pessoas não consigam se defender, de maneira que ela aprisiona, e o conhecimento liberta. E nós precisamos conhecer a respeito do nosso grande inimigo. Hoje em dia, existem 3 pontos de vista a respeito do diabo. Existem 3 pontos de vista a respeito do diabo. Primeiro, os que não acreditam na existência do diabo. Segundo, os que superestimam o diabo, ou seja, dão a ele poder e ênfase mais do que ele tem. E terceiro, os que adoram o diabo. 3 pontos de vista e 3 categorias de pessoas, 3 pontos de vista a respeito do diabo. Os que não acreditam na sua existência, os que superestimam ele, dão superpoderes e supervalor a ele, e os que adoram ele. Vamos começar pelo primeiro ponto de vista. Primeiro, existe uma ala, existe uma vertente da filosofia, da teologia, da sociedade, que não acredita mais na existência de um ser espiritual, invisível, que personifica o mal como o diabo. Isso é por conta do naturalismo do século XVIII, XIX, do iluminismo, que trouxe o quê? Um cristianismo liberal e um cristianismo neo-ortodoxo. Essa teologia, essa corrente de pensamento dentro do meio cristão ensina que crer na existência de um ser como o diabo é uma superstição primitiva. Um desses céticos, um desses grandes nomes da teologia liberal, Rudolf Bultmann, disse a respeito do diabo: não podemos usar luz elétrica e rádios, e no caso de doenças, utilizar remédios e meios clínicos modernos
e ao mesmo tempo acreditar no mundo dos espíritos. Teologia liberal, liberalismo teológico, ou o ceticismo oriundo do iluminismo e do naturalismo, ele só crê que no mundo natural, crê só naquilo que pode ser explicado pela razão. Isso entrou dentro do meio evangélico, teológico, cristão. E há uma corrente cristã e teológica que não acredita na figura e na pessoa, no diabo como ser, como pessoa. Nosso mundo atual, que é influenciado pela ciência e tecnologia, acredita que exista, ou que existe, somente o mundo natural. Não existe o mundo espiritual para a nossa sociedade contemporânea, para a nossa sociedade sofisticada, tecnológica, que é influenciada pela ciência. Para ela, a vida se resume, se limita no campo natural. Não existe mundo dos espíritos. Isso, então, tem uma força tremenda em uma quantidade enorme de pessoas para que estas não creiam na existência do diabo. E essa é a maior mentira dele. Fazer nós acreditarmos que ele não existe. Não existindo, não pode ser combatido. Então ele ganha terreno e espaço para fazer o que bem quer. Satanás, estou falando da primeira corrente, a primeira categoria daqueles que não acreditam no diabo. Satanás foi tirado do vocabulário até de muitas pessoas que frequentam igreja. Não é mais comum a figura, a pessoa. Não é mais comum a pregação. Não é mais comum o tema Satanás. Ele está sendo extinto do vocabulário da sociedade moderna. Está sendo extinto do vocabulário de muitos que se dizem cristãos. Para você ter uma ideia, um estudo feito em 2011 diz que metade dos que se identificam como cristãos disseram que Satanás é apenas um símbolo e não um ser vivo, e não uma pessoa. 50%, metade daqueles que professaram fé em Cristo, se disseram cristãos, metade destes não acreditam na existência de um ser vivo chamado Satanás. Para eles, apenas um símbolo. A esse respeito, Charles Haddon Spurgeon escreveu: certos teólogos, hoje em dia, não acreditam na existência de Satanás. É curioso que os próprios filhos não creiam na existência do seu próprio pai. E chamou essas pessoas de filhos do diabo. Pessoas que não acreditam em Satanás. Essa é a primeira corrente. A segunda categoria são os que superestimam o diabo. Primeiro, são os que não acreditam que exista, por causa da influência do iluminismo. O segundo são os que acreditam demais. O diabo é quase um deus, um semideus. É uma espécie de maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É de um herege dos primeiros séculos da igreja, Maniqueu, que acreditava que o diabo e Deus estão na mesma categoria. Estão travando uma queda de braço e Deus quase perde, recupera a força, soa para ganhar do diabo. Coloca o diabo na mesma posição de Deus. O diabo é um rato, é um inseto, é uma barata tonta, um verme, um micróbio comparado a Deus. Deus é incomparável. Mas é engraçado que há esta ala. E dentre os que superestimam o diabo estão os neopentecostais e os carismáticos, até aí da Igreja Católica Carismática. Estes dão uma ênfase exagerada em Satanás. Dão poderes a ele que ele não tem. Dão a ele, prestam culto a ele. Cultuam o diabo. Estes encontram demônios por trás de todos os problemas que enfrentam. Mesmo o pior deles, furou um pneu é Satanás, dor de barriga é Satanás, filho espirrou é Satanás, tudo, atribuem tudo a Satanás, cai um trovão é Satanás, tudo é Satanás. Logo, a responsabilidade pessoal dá lugar à influência satânica. Não é culpa da minha indolência, incompetência, negligência, meus pecados. É diabo. Perdi o emprego, diabo. Briguei com a mulher, diabo. Baixei o rendimento na escola, diabo. Mamãe, diabo fez eu tirar nota vermelha. É mais ou menos isso.
Você pode achar engraçado, mas tem uma corrente enorme, uma vertente enorme de cristãos que dão ênfase a ele. Só que fazendo isso, tira a responsabilidade do homem. As obras da carne passam a ser demônios, como urgia, embriaguez, bebedeira, maledicência, ira, começa a ser atribuída a diabo, e não a nossa natureza caída, a inclinação carnal. As obras da carne passam a ser demônios e a ser combatidas como demônios. Ao invés de combatermos a carne, a inclinação da natureza, vamos combater o diabo, uma vez que a causa do problema não é Satanás, é a nossa natureza. Tudo isso promove soluções supersticiosas e pouco bíblicas. Essa segunda ala, por superestimar o diabo e por entender que as razões de todos os problemas na terra vêm através do diabo, eles então vão promover soluções supersticiosas e pouco bíblicas para combater demônio em tudo quanto é canto. Então é daí que nasce o movimento das chamadas batalhas espirituais. Mapeamento espiritual, rituais de exorcismo. A batalha espiritual consiste em batalhar demônios e hierarquias que governam regiões. Então tem que haver uma batalha para expulsar aquele demônio. O mapeamento espiritual consiste em mapear, fazer uma leitura e saber aonde essa potestade está localizada. Então mapear, ela está localizada no lugar tal, ela tem que ser destronada de lá. Conversa fiada, bobagem. Este mundo tenebroso, livros como Esse Mundo Tenebroso, ele veio para libertar os cativos da Rebecca Brown e tantas outras coisas trazem isso. Isso tudo toma o lugar da confissão do pecado, arrependimento e conversão. Ao invés das pessoas estarem se confessando seus pecados, se arrependendo, se convertendo, que essa é a raiz do mal, é o pecado, é a natureza do homem, estão combatendo demônios, batalhando contra poderes das trevas em todos os lugares. E esses superestimam o diabo. Nós tivemos isso na década de 80, 90, 2000, um movimento gigantesco de batalha espiritual, só se falava disso, pregação sobre isso, livros escritos sobre isso, conferências sobre isso, mapeamentos, atos proféticos, dando chave da cidade para Jesus, tomando a chave do demônio, pontos estratégicos, hostes e principados e enraizados em todos os lugares para serem combatidos. Ao invés de entender que o mal da cidade, da nação e do país reside no pecado, no caráter corrompido do homem, Satanás só faz uso do mal, da matéria-prima que ele tem no coração dos pecadores. Ou seja, para eu salvar Franca, eu não tenho que procurar ter a potestade da idolatria, do espiritismo e destronar. Eu tenho que pregar o evangelho para todo cidadão francano, de modo que ele vai mudar o coração. Então vai mudar a sociedade. Não tem nada a ver com a potestade ser destronada absolutamente. Então eu mudo corações de pessoas. Eu não destrono principados em regiões celestes que levam as pessoas ao vício, à droga. Não, eu simplesmente prego o evangelho, se converte e larga o vício e a droga. A terceira ala são os que adoram o diabo. Existem pessoas que amam o diabo, idolatram o diabo, cultuam o diabo. Hoje em dia, cresce cada vez mais os movimentos de culto ao diabo. Existem igrejas de Satanás na Europa e nos Estados Unidos, onde o diabo é abertamente, explicitamente adorado e cultuado. Dados revelam que só nos Estados Unidos da América existem 500 grupos satânicos que praticam bruxaria, satanismo e adoração explícita a Satanás. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o satanismo, o culto a Satanás, é uma religião legal. É uma religião como qualquer outra. Aleister Crowley, que morreu em 1947, ele foi o responsável por introduzir o satanismo moderno nos Estados Unidos. Ele é o criador do satanismo moderno.
Ele é quem introduziu, quem implantou. Ele, no século XX, no começo do século XX. O que a Aleister Crowley ensinava? Ele ensina que Satanás é mais poderoso que Deus, que Satanás é bom e que Deus é mau. Ele inicia o movimento de satanismo moderno nos Estados Unidos da América, que vai ser propagado por Europa e boa parte do mundo, ensinando que Satanás é uma entidade mais poderosa do que Deus e que ele é bom e que Deus é que é mau. Então depois nós temos outra figura que morreu em 1966, Anton LaVey. Um introduz o satanismo nos Estados Unidos. O outro funda a Igreja de Satanás em 1966, com o epíteto, o slogan, dizendo: Deus está morto, Satanás vive. O culto a Satanás, esses cultos, tanto de Aleister Crowley e Anton LaVey, são cultos regados de droga e atos bizarros, juntamente com orgias sexuais. Adoram, cultuam, exaltam livremente o diabo, Satanás, em igrejas legalmente abertas, dizendo: Deus está morto e Satanás vive. Essas são as três correntes predominantes a respeito do diabo. Esta pregação trouxe uma reflexão extremamente necessária sobre como muitas pessoas enxergam, ou ignoram, a realidade do diabo. O pastor Paulo Júnior destacou 3 erros comuns. Aqueles que não acreditam na existência do inimigo, os que o supervalorizam e vivem em uma luta espiritual desequilibrada, e os que, infelizmente, escolhem segui-lo. O primeiro erro, a incredulidade, é perigoso porque leva muitos a viverem sem vigilância, ignorando que a Bíblia nos alerta sobre um inimigo real que busca nos afastar de Deus. O segundo erro, a supervalorização, faz com que alguns crentes deem mais atenção ao poder do diabo do que ao poder soberano de Deus. Como se o mal travasse uma batalha equilibrada contra o Criador, o que é uma distorção da verdade. E o terceiro erro, a adoração ao diabo, é a consequência mais extrema de um coração endurecido e afastado de Deus. Essa mensagem me fez refletir sobre a importância do equilíbrio bíblico na vida cristã. Não devemos ser ingênuos nem supersticiosos, mas firmes na verdade. Deus é soberano, Cristo já venceu na cruz, e nossa luta espiritual não deve ser baseada no medo ou no exagero, mas na confiança plena na palavra de Deus. Que possamos viver com discernimento, vigilância e fé, sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.